Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje nós vamos falar: se você não mudar a sua forma de administrar sua carteira de locação, isso poderá destruir você. Eu digo isso porque eu senti na pele isso, no meu dia a dia. Há um tempo atrás, inclusive, eu tive que fazer um tratamento de saúde devido a essa situação. Porque houve um desequilíbrio, na forma física, mental e espiritual, e eu tive que fazer esse tratamento. Então, você aí que está iniciando, corretor, amiga corretora ou amigo corretor, principalmente quem está iniciando aí, que está em dúvida se trabalha com locação ou se trabalha com vendas, É interessante você trabalhar com as duas coisas, É muito interessante. É só que eu hoje estou contando aqui a minha história, assim, o meu dia a dia, a minha prática no meu dia a dia, para você não ter o trabalho de passar o que eu passei, A minha ideia é contar a prática, como é que isso funciona, porque a gente sabe que a lei existe, Mas a lei, você segue essa lei, você vai seguir a lei, Mas você também pode fazer as suas exigências dentro das suas empresas, E eu, há um tempo atrás, quando eu iniciei, eu vi isso, Que a gente deve seguir a lei, mas a gente também tem que se tu tens uma empresa, tu tens que exigir o teu padrão, como tu vai trabalhar nessa forma do teu dia a dia, Então, mesmo que você aí, dentro da sua exigência, o cliente pode chegar para você e dizer assim: não, eu não vou, eu não quero, eu não vou então alugar este imóvel, mesmo que o cliente chegue a isso. Eu tive um caso semana passada, que a cliente chegou para nós, para uma das minhas funcionárias, e disse: olha, vocês são muito exigentes e que então eu não vou alugar este imóvel. Aí qual é a minha orientação nesse sentido lá para a funcionária, Aí ela pegou e disse: não, Lúcia, assim, li lá a mensagem que a pessoa passou. Isso não tem problema, amiga. Ela não quer, porque a lei existe, a gente vai cumprir a lei. Mas também eu tenho as minhas exigências, porque há um tempo atrás eu ainda tenho situações que ainda tem ações, O ideal de uma empresa é tu não ter esses tipos de incomodações, principalmente ações, Se a pessoa que quer entrar está colocando regra, está errado. É você que deve colocar regras da sua empresa, E nós temos regras na minha empresa. Então esse vídeo vai servir para isso, É que um tempo atrás, quando eu iniciei lá, uns anos atrás, a minha empresa, eu comecei como pessoa física, Eu sou pessoa física ainda, mas chegou um tempo que eu também tive que montar uma microempresa, Mas o que eu quero dizer é que a pessoa física também é uma empresa. Então, e essa empresa, ela tem que ter regras. Regras para quê? Para que isso não te destrua, Você vai iniciar como pessoa física, como eu sou até hoje pessoa física, Então, você vai seguir as leis, mas você deve fazer as regras dentro dessa sua empresa, Para que você não se atropele, Não vá fazer como eu, há muitos anos, alguns anos atrás, eu fazia vista grossa para algumas coisas. Eu constava algumas dentro dos contratos de locação, o que diz a lei, mas também abrir a mão de algumas situações, Situações essas que eu posso dar como exemplo,
que uma sobrinha minha pediu para que eu alugasse um imóvel, fizesse uma vista grossa. Ela não queria, essa minha sobrinha, nem o esposo dela, não queriam ser fiadores, mas eram muito amigas, né? Elas eram muito amigas. Aí ela pediu, ai tia, porque os pais moram fora e aluga para ela não vai te incomodar. Olha, pois eu digo para vocês, pois dito e certo, essa pessoa veio incomodar, porque eu fui pelo amor, né? E não pela razão, né? Então, eu fui pelo meu coração e não pela razão. Então, essa situação você tem que saber separar. Você precisa saber separar essa situação. Eu sou uma empresa, eu não estou aqui para fazer uma caridade para a pessoa, né? Eu tenho que ter a visão de empresária. Família é família, família tá lá, né? Tu não pode misturar a família nessa situação, né? O que eu aprendi com essa situação? Eu aprendi isso, né? A gente vai ficando com o coração mais duro, por mais que a pessoa chegue, eu sou tua amiga, abri mão disso. Eu já tive amigas de chegar no escritório na minha frente, Lúcia, a minha filha te procurou para alugar o imóvel, né? Alugar o imóvel, assim, ela tá alugando teu imóvel. Eu disse, é ela, é tua filha, muito bonita, tá? Mas, Lúcia, a gente tem uma situação assim, né? Eu disse, olha, infelizmente, a Lúcia é a Lúcia. Eu fui obrigada a dizer isso. E a empresa a Lúcia Franco, é uma empresa. A gente tem padrões, regras para seguir dentro da empresa. Por isso mesmo que eu já contrato advogados para analisar cada situação. Eu já digo assim, gente, né? Porque é preciso a gente ser clara nessa situação, porque também na testa da pessoa não vai estar escrito, eu não vou te incomodar. Vai ser impossível, né? Porque a gente sabe que no dia a dia e na prática, às vezes o sangue ferve, né? Às vezes acontece situação que o sangue ferve, então tu tem que respirar fundo, né? Isso, no dia a dia da minha empresa, eu percebia que existiam muitas situações que eu comecei a me enrolar, então, e me desgastar. Então, mediante essas situações todas, eu via que eu precisava mudar a forma como eu estava administrando realmente, né? Então, o que eu fiz? Né? Eu achava que, muitas vezes eu achava que eram contratações de funcionários, e não era. Eu digo para vocês que não era, porque nem sempre toda contratação de funcionário vai resolver a tua otimização de tempo, né? Que vai te ajudar nesse desgaste que está havendo, nesse atropelamento que está havendo de muito serviço para um funcionário só, né? Eu digo isso para você porque há 2 anos atrás, eu era a contratação, eu contratava funcionário e eu vi que isso não era a solução, a contratação. Nem sempre você tem que parar e analisar se a contratação realmente vai resolver a sua situação dentro da sua empresa. Eu digo isso porque eu senti isso na pele. Exemplo disso, hoje, lá na minha empresa, eu tenho 2 funcionárias, né? Eu tenho 2 funcionárias que cuidam da parte de locação, né? Enquanto uma está fazendo um contrato de locação, né? A outra está agendando um horário, ou está lá fazendo a vistoria por escrito, né? Ou saiu para fazer alguma volta, né? Mas não é por causa disso também que vai ter um momento
que elas, uma vão ajudar a outra. Ajudar a outra no quê? Às vezes numa opinião, né? Aquela, por exemplo, aquela que está fazendo o contrato de locação, de dizer assim, ai, será que eu redigi certo esse período X aqui? Aí a outra vai, lê e orienta, né? Então, isso é preciso no dia a dia uma ajudar a outra, mas cada uma segue lá o que elas são direcionadas, os procedimentos que cada uma deve seguir. Uma coisa que eu coloquei isso, né, para as minhas funcionárias que eu inseri dentro da minha empresa, foi a padronização dos processos, né? Então, mediante isso, cada uma delas sabe muito bem o que tem que fazer. E essa padronização de processo ajudou muito. E eu percebi isso mediante há 2 anos atrás, 2 anos e meio, de 2019 para cá, né? Porque, na verdade, eu fiquei só eu e outra funcionária, né? Então, e daí eu percebi, eu tive que colocar a mão na massa, né? Ver o meu dia a dia realmente, porque foi um processo assim muito desgastante novamente para mim. Porque chegou uma hora que eu não tive funcionários nenhuma. Eu estava tocando a empresa sozinha, né? Mas em seguida eu consegui contratar outra pessoa. Eu consegui contratar uma pessoa e mediante toda essa situação aí, dessa situação que eles dizem de crise e tudo, isso não me atrapalhou, isso muito me ajudou. Por quê? Porque eu tive que botar a mão na massa e perceber que tinha que haver mais mudanças dentro da minha empresa, né? Então, a mudança foi eu colocando a mão na massa e percebi isso. Então, eu e essa minha outra funcionária também, ela veio com uma visão de uma empresa maior, né, dela. Então, e ela foi colocando isso para mim e me chamou a atenção dessa situação, né? Essa situação, e eu fui abrindo a minha mente para esse tipo de situação, para essas padronização de processo. E eu fui buscando informações e colocando isso em prática realmente. Eu percebi nisso, né? Que hora nós precisamos contratar e horas não é você que tem que analisar se já está na hora de você analisar, de contratar um funcionário novo para a sua empresa, né? Mesmo sendo corretor. Lembre-se, pessoa física também é uma empresa. Outra situação que eu via dentro da minha empresa que acontecia também era a parte financeira, né? Que isso também abalava a parte da empresa, pessoa física, né? A Lúcia Franco, corretora. Então, por ser uma empresa familiar, às vezes eu misturava, né, os pagamentos de algumas situações que na verdade era para a pessoa, né, pelo lado familiar e não para a empresa, tal situação, tal pagamento de alguma coisa que eu fazia que isso também eu misturava, né? Eu misturava também a parte do que eu recebia da parte de vendas e misturava com a parte de locação, né? Porque nós recebemos a taxa administrativa, né? Então, se somava tudo. De alguma forma, somava sim. Mas como se soma mesmo, porque é para uma pessoa só, na verdade, né? Mas só que você tem que separar o que é despesa da empresa, né? Pessoa lá, Lúcia Franco Corretora, e a Lúcia Rodrigues Veras, vamos dizer assim, né? Então, isso eu precisava colocar isso tudo, né, contabilizado, procurar anotar isso, né? Essa parte financeira, para que não houvesse gastos
excessivos em algumas situações realmente, né? Então, esses gastos excessivos também aumentaram quando eu parei, que eu fui analisar com essa, quando eu lá tive toda, eu praticamente sozinha. Quando a outra funcionária iniciou, ela também, ela me chamou a atenção das compras em excessos, né, para a empresa, né, lá da Lúcia Franco Corretora. Então, eu fui fazer um levantamento de todos os materiais que tinham em excesso dentro da minha parte da empresa, né? Que aí tinha excesso de teclado, tinha excesso de mouse, grampeadores, tinha excesso de tesoura. Meu Deus, o que tinha de tesoura era um absurdo. Canetas, lápis, né? Então, tudo era muito excesso. Porque a gente tem que observar que será que uma coisa que eu também vi assim, que tinha muitos cadernos de protocolos, que será que esses cadernos de protocolos eu não sei nem se eu vou conseguir usar a quantidade que eu tenho ainda de caderno de protocolo. Por quê? Porque é uma coisa que eu observei que, já que eu padronizei, né, a minha empresa, eu ainda estou nesse processo de padronização, eu não sei se eu ainda vou conseguir usar esses cadernos de protocolo. Eu não sei se, mediante a essa padronização do processo, se eu vou usar realmente esses materiais, né? Eu estou pensando seriamente, assim, a gente vai ter que fazer quando tiver tudo completo realmente, talvez esses materiais que estão em excesso tem que ir para doação, né? Porque isso era um gasto que precisava ter? Não precisava ter, né? Então, eu percebi que realmente eu tinha que passar por esses processos todos que hoje a minha empresa está passando. Hoje também nós procuramos fazer com que o que se arrecada mensalmente, tudo através de gráfico. E esses gráficos também é fácil tu colocar lá no Excel, né? Hoje dá para tu elaborar toda essa parte de gráfico no próprio Excel, para te ter noção do como é que tu vai funcionar anualmente, para ver se a sua empresa está crescendo, está evoluindo, ou se ela não está evoluindo. E aí você tem que buscar onde é que você tem que melhorar para que ela evolua corretamente. Eu adoro analisar meus gráficos, né? Porque daí a gente vai curtindo ali aquele crescimento, né? E a gente fica com noção, a gente vai tendo a noção desse crescimento, do que está acontecendo dentro da tua empresa, e tu vai te empolgando, né? Tu vai sentindo assim que aquilo está evoluindo. Isso é muito gratificante para mim hoje. E eu digo para vocês que hoje isso é muito gratificante, né? Então hoje não tem desânimo, não tem tempo triste para mim, né? Como diz também lá o filósofo, né? O filósofo Cortella, né? A gente tem que usar aquilo, né? Como é que ele diz mesmo? Ele diz que nós temos que fazer o melhor nas condições daquilo que nós temos dentro da própria empresa, né? Não é a gente saindo lá, comprando materiais, contratando funcionários, investindo em aparelhos novos, né? Mas isso vai descapitalizar a empresa. Você não pode estar assim, né? Fazendo isso como eu fazia anteriormente. Então você deve
usar aquilo que você hoje tem em mãos. Você só vai contratar funcionários, investir em aparelhos novos para a sua empresa, o material de expediente, é preciso você analisar sobre isso, né? Porque se realmente vai ter necessidade disso ou não. Aí você deve usar o que você tem realmente, né? Então, essa parte financeira, vocês têm que estar muito atentos a isso, né? Você só tem que saber se isso que você vai adquirir, se é necessário ou não para a sua empresa. Outra situação que eu via também, que acontecia dentro da minha empresa, era o atendimento aos clientes, né? Antes, no atendimento aos clientes, eu tinha meus rompantes, né? Meio pavio curto. Mas a questão não é tu agir assim, né? Quando tu fica... eu passei pelo processo de acúmulo de muitas tarefas. Então, onde ficava estressada. Estourava eu lá com os clientes, né? Tanto locadores como locatários, né? Principalmente na parte de vistoria, né? Isso gerava e ainda gera discussões, porque a vistoria ela é muito minuciosa, né? Na hora da entrada e na saída do locatário. Isso dá um estresse danado. À medida que eu apliquei a inteligência emocional, eu já vi que gerou resultados diferentes. Eu já observei que houve muitas mudanças nisso, né? Eu estou sentindo na prática, no meu dia a dia, que houve grande mudança já. Outra situação também que me envolvia muito era o tempo, né? Eu percebia que o dia passava, a semana passava e o mês passava e daqui a pouco tinha que começar tudo de novo. Isso também me deu muito desgaste. Mas na medida que eu comecei a aplicar essa inteligência emocional e também estruturar a empresa em si, eu comecei a ver que o negócio realmente funcionava na medida que isso eu fui aplicando, né? Não é que hoje a gente não trabalha, a gente trabalha, mas é que cada um tem a sua tarefa. A gente tem muitos serviços hoje no nosso dia a dia, mas a diferença é que antes, esse trabalho todo que vinha ao meu encontro, ao nosso encontro, me atrapalhava, né? Me atrapalhava, eram as incomodações que atrapalhavam, e não o trabalho em si. As incomodações somavam muito e onde isso me tornou um transtorno, né, no meu dia a dia. A questão não era o trabalho em si. A questão aqui não era o trabalho em si. Eram as incomodações, porque nós trabalhamos até mais hoje, até mais, né? Então, o que atrapalhava mesmo eram essas incomodações, que tirava do sério, não saber como resolver, né? Tem situações que às vezes acontece no nosso dia a dia que tu fica travado, tu não sabe como lidar com aquela situação, né? Tu não consegue resolver, tu deixa de um dia para o outro e isso vai ficando te perturbando a tua memória, a tua mente, né? Porque a nossa mente não foi feita, o nosso cérebro não foi feito para guardar tanta coisa e ficar aquilo fica te atormentando e passa um dia, né? E no outro dia, daí tu dorme, aquilo não vai relaxar, isso também daí se torna muito cansativo no teu dia a dia. E daí daqui a pouco, no outro dia, tu esquece de fazer tal situação porque tu estás envolvida com outra situação. E isso vai te levando realmente ao grande estresse, né, do dia a dia. Esses processos todos que eu tive que passar, né, e que eu tive que me acordar para isso no meu dia a dia. Eu acordei e acatei muitas ideias, né, orientações, vídeos que eu ia buscando aí
nas próprias plataformas que tem, e daí eu fui buscando, somando com aquelas minhas experiências, né? E padronizando todos esses processos dentro da minha empresa, e onde eu hoje já consigo aí. Eu consegui otimizar o tempo, né? O tempo, por quê? Não é que a gente não trabalha, a gente trabalha muito mais, né? Mas só que de pouquinho em pouquinho, né, eu ganho um tempinho ali, né? Outro, na medida que eu fui padronizando todos os processos dentro da minha imobiliária, eu ganho um pouquinho de tempo aqui, ganho um pouquinho de tempo ali, né? Isso tudo, quando eu percebo, tem hora que eu fico livre, eu fico com a minha mente disponível, eu tenho tempo para cuidar mais de mim. Hoje eu gerencio a minha carteira de locação 80% da parte burocrática nos 15 primeiros dias, né, de cada mês, ainda tendo menos de 10% de inadimplência. E eu confesso para vocês que já teve mês aí que eu tive zero de inadimplência, né? Isso eu posso comprovar. Então, não é que o resto do mês lá eu não vou estar envolvida na carteira de locação, vou estar, né? Talvez um inquilino, um locatário vai entrar no imóvel, tem que ser feito um contrato de locação, agendamento para visita, mas só que com isso eu otimizei meu tempo. Porque eu vou somando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho cá, né? E isso vai sobrando mais tempo para quê? Tempo para minha família, tempo para cuidar de mim, né? É uma fugidinha que eu vou dar para fazer um pé, uma mão, né? Uma unha do pé, a mão, a unha da mão, talvez um cabeleireiro. Porque tinha época na minha vida, se eu for analisar um tempo atrás, eu não tinha tempo para isso mais. E por fim, tu fica desmotivado, né? Mas hoje, eu garanto para você que hoje, olha, é muito bom trabalhar. Hoje eu posso dizer para você que é muito bom trabalhar com carteira de locação. Por quê? Foi a carteira de locação, essa parte financeira, que me salvou nessa situação toda aí de 2 anos atrás, né, que nós estamos. Então, eu espero aí que esse vídeo que ajude, tá? Que você siga aí o meu canal, né? O meu canal. A gente tá em diversas plataformas. Tem as conversas lá as dicas do dia a dia, da mais prática que eu coloco, falo lá no Telegram, e sigam lá, né? Lúcia Franco Imóveis em Movimento, tá? Me sigam. Muito obrigada e até o próximo vídeo.